Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João do blog Estúdio 202 e estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é um vídeo que antecede o vídeo da câmera, então eu vou tentar solucionar algumas dúvidas aqui previamente. Basicamente eu vou falar aqui como é que eu projeto os móveis ou como é que eu projeto as coisas que eu faço aqui no canal. Vou mostrar para vocês uma plataforma que ajusta os cortes, principalmente para chapas de MDF, chapa de compensado. Então existe um site aí que você consegue fazer o plano de corte de forma simples e sem gastar um tostão, e vou falar também um pouquinho sobre o MDF que eu vou utilizar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como eu projeto os móveis, que software eu uso, que programas eu uso. Sinto muito em lhe informar, mas eu ainda sou das antigas, eu desenho o móvel na mão. Então assim, e de uma forma bem esquisita, assim. Pronto, é coisa minha, tá? Então muitas das vezes eu só faço um rabisco, coloco as medidas e vou tirando as medidas das madeiras, é isso que eu faço. Vou mostrar para vocês algumas dicas para projetar os móveis. Bem pessoal, se você já gostou desses assuntos, já deixa aquele like bacana aqui, já se inscreve aqui embaixo no canal. E vamos embora, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais. Bem pessoal, eu começo desenhando livremente aquilo que eu tô querendo desenhar. Então eu vou exemplificar aqui desenhando um cubo. Inicialmente eu vou desenhar um cubo livre aqui, tá? Basiquinho, nada demais. E depois eu vou imaginar a medida que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou utilizar 1 metro. Normalmente eu trabalho sempre colocando as medidas em milímetros. Para ficar fácil aqui eu vou colocar em centímetros, que aí dá uma ajudada aí para vocês, beleza? Então vamos fazer aqui com 100 centímetros, tá? 100 por 100 para a gente ter o nosso cubinho feito. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que imaginar que essas serão as medidas externas do meu cubo, ou internas. Então, nesse caso aqui, vamos sugerir que essas medidas são internas. Eu tenho que imaginar como as minhas chapas de madeira vão se sobrepor. Como é que eu vou parafusar uma na outra? Se eu for fazer um ângulo de 45 graus, que é algo um pouco mais complexo, eu teria que simular aqui um ângulo de 45 e cortar a madeira e depois ajustar esse corte na minha serra de bancada 45. Como normalmente vocês vão comprar as madeiras, não vai existir um ângulo de 45 graus, tá bom? Então vamos trabalhar aqui com ângulos retos para ficar fácil de você conseguir comprar esse material. Então subimos um pouquinho e vamos lá. Temos aqui nosso cubinho de 100 por 100. 100 por 100, beleza? Essas serão as medidas internas. Então eu vou imaginar que eu vou ter uma chapa de madeira aqui, beleza? Eu estou exagerando aqui nas medidas, tá? Eu vou ter outra chapa de madeira aqui. Eu vou ter outra chapa de madeira aqui. E vou encaixar essas peças aqui sempre por fora, tá bom? Então o que acontece? Essa chapa de madeira que vai embaixo e essa chapa que vai em cima, ela vai ter que ter a medida adicional da espessura do material que eu vou utilizar. Se, por exemplo, eu for utilizar um material, um MDF de 15 milímetros, essa peça de madeira eu vou ter que ter um corte de 103 centímetros. 15 milímetros mais 15 milímetros, 3 centímetros, então eu terei 103 centímetros. E essa chapa de madeira aqui, eu terei a chapa com um corte de 100 centímetros, ok? Então, essas duas peças terão sim o seu corte aumentado e eu tenho que levar isso em conta na hora de comprar o meu corte de madeira. Então eu precisarei aqui de duas peças de 103 centímetros e duas peças de 100 centímetros. Por exemplo, se eu for utilizar 50 centímetros de profundidade, então serão duas peças de 100 por 50 e duas peças de 103 por 50. Esse é o esquema básico para você pensar os móveis. Você tem que sempre pensar nesses encaixes de madeira, onde eu vou encaixar e levar sempre em conta a espessura do material. Normalmente é aqui onde eu tenho a maior quantidade de problemas. Um outro lugar que eu tenho problemas também é imaginar o fundo para esse móvel, porque o fundo eu vou encaixar ele por trás e ele vai cobrir toda essa área, tá? Então eu tenho que levar em conta que ele vai adicionar essas medidas aqui, essa espessura aqui, tá? Mais essa espessura, mais essa, mais essa. Então o fundo para esse nicho terá que ter 103 por 103, ok? Para adicionar todas as espessuras e eu mantenho a minha área interna do cubo com 100 por 100.
Levando isso em conta, eu já sei que para fazer esse cubo, eu vou precisar de 2 peças de 103 por 50, 2 peças de 100 por 50 e uma peça, tá, de 103 por 103. E eu terei meu cubo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu jogo esse planejamento numa chapa de MDF no site. Então vamos para o site. Bem, pessoal, o site que eu utilizo para fazer o plano de corte, para ter ideia de quanto eu vou gastar de material, é esse aqui, chama Placa Centro da Maciça. Então basta você fazer um cadastro bem simples e acessar. Eu já estou logado aqui na minha área de trabalho, então eu vou aqui em, se você deseja fazer um plano de corte, clique aqui, clico no local. Aqui é o meu início do plano de corte, então eu vou colocar aqui o nome do projeto, no caso um cubo. E aqui no menu eu vou selecionar o tamanho da chapa que eu estou utilizando para cortar. No caso aqui ele tem alguns padrões que são utilizados pela Maciça. Eu vou selecionar o mais comum para MDF, que é 2.750 por 1.830. Apenas para exemplificar, mas aqui embaixo você também pode configurar o tamanho da peça de madeira que você tem. Espessura da folha de corte, normalmente é a espessura da lâmina de serra que você vai utilizar. E a largura mínima antes do corte é para se você quiser refilar ou qualquer coisa assim. Tá? Eu normalmente deixo aqui em 3 e aqui em 0. Então vamos lá, a gente vai precisar de uma chapa que será o fundo de 103 centímetros, ou seja, 103, 0, ou seja, 1030 milímetros por 1030 milímetros. Permite girar, aqui eu indico se essa chapa pode ser rotacionada ou não. Isso é bacana para quem utiliza MDF revestido, que você tem a largura do veio, tem que seguir tudo direitinho. Então passamos para a segunda etapa. Vamos colocar as peças da lateral. Então eu vou clicar aqui em adicionar, vou colocar as 2 peças da lateral, que tem 103 centímetros por 50 centímetros, ou seja, 1030 milímetros por 500 milímetros. 2 unidades aqui na frente. Permite girar e vou adicionar as próximas 2, que serão as outras 2 laterais. Então são 2 peças de 1000, ou seja, 100 centímetros por 500, ou seja, 50 centímetros. E clico em adicionar. E clico em calcular. Fazendo isso, ele vai me dar automaticamente uma tabelinha e vai me dizer o plano de corte para minha chapa. Ou seja, esse seria o plano que eu teria que seguir para cortar minha chapa e ter o melhor aproveitamento possível da chapa. Tá bom, pessoal? Aqui é bem simples, aí você tem aqui outros dados, né? Tem os cortes que não serão utilizados, quais serão os tamanhos deles. A área utilizada em percentual, ou seja, eu estou utilizando 61,42% da chapa e está sobrando 38,58% da chapa. E posso clicar aqui em imprimir. Após ter feito isso, eu vou ter um histórico de cortes, ou seja, meus dados foram guardados. Então, se eu voltar aqui, eu tenho o projeto de corte da Cama Box, que já está feito, foi feito há um tempo atrás, e esse novo projetinho do cubo. Tá? Então, eu consigo ter no meu perfil todos os planos de corte que eu utilizei para todos os projetos. Bem, pessoal, esses foram os passos básicos que eu utilizo para os projetos aqui do canal e para as coisas que eu faço no dia a dia. Não tem nada de muito complexo, porque eu não sou uma pessoa que utiliza ferramentas complexas. Eu gosto das coisas mais simples, ser feitas de uma forma mais leve. Então, normalmente eu faço assim. Quando o móvel tem mais detalhes, que nem tem chapas dentro, tem prateleiras e coisa e tal, eu costumo fazer um desenho maior e colocando isso. Em alguns casos eu faço uma perspectiva para ter uma ideia do que eu estou fazendo, mas também é muito raro. Também é muito raro eu utilizar softwares profissionais como o SketchUp ou AutoCAD num projeto de móvel, só se for algo muito complexo que eu precise disso, como por exemplo a Cama Box eu utilizei para ter uma maior precisão nas medidas. Uma outra dica muito legal é quando você for visitar lojas de móveis ou quando você vê um móvel interessante, observe os encaixes, observe as juntas, como as madeiras estão encaixadas, se está sobreposta, se está alinhada, se aquilo aparentemente levou uma cavilha ou não. Tá? Você consegue ter essa ideia de fabricação quando você observa os móveis. No geral é tudo muito simples, parece complicado, mas no geral é tudo muito simples. Uma outra coisa, que foi uma pergunta que eu acabei de responder aqui no YouTube, em um comentário dos vídeos, é sobre que espessura de madeira eu utilizo. Poxa, o MDF de 15 ele é mais resistente que o MDF de 18? Alguns blogs dizem isso, que o MDF de 15 ele é mais resistente que o MDF de 18, nananana. Eu já pesquisei muito sobre o assunto e não há assim um consenso, porque todo material que existe a respeito disso ele é antigo.
tá? Por exemplo, eu vi uma tese de mestrado sobre isso que era de 2008. Então, assim, de 2008 para 2017 já foi um longo caminhar e com certeza a indústria já se atualizou, já modificou as coisas, os parâmetros do material já mudaram. Então eu vou deixar o link aqui embaixo de um material de apoio da Maciza, que é um material de apoio para quem trabalha com MDF e com MDP. É um material super completo, tá? Lá tem a espessura de madeira com a carga que pode levar, com o vão entre os pontos, tudo direitinho. É um material muito bom, é um material de apoio excelente e vale a pena. Uma outra coisa, eu expliquei aqui como faz o plano de corte. Se você for numa marcenaria grande, numa dessas lojas que vendem MDF já com corte, normalmente eles fazem um plano de corte. E esse plano de corte vai variar de programa para programa, de site para site. Existem ferramentas que são pagas, que permite calcular a fita de borda e coisa e tal. Então assim, eu trabalho com esse porque é grátis, é prático, é simples, não tem nada demais, qualquer pessoa consegue mexer. Sempre lembrando, medidas para marcenaria em milímetros. Eu utilizo às vezes centímetros ou às vezes metro apenas para facilitar, tá? Tanto é que na descrição de todos os DIYs aqui do canal as medidas estão em milímetros, porque para marcenaria utilizamos milímetros como medida de referência, ok? Bem pessoal, o vídeo de hoje era basicamente isso, são algumas dicas de algumas coisas que vão acontecer, eu vou utilizar isso no próximo vídeo. Eu vou fazer mais vídeos sobre esses assuntos para deixar cada vez mais fácil para vocês trabalharem, para vocês fazerem seus móveis, seus objetos e coisa e tal. Então sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar, e sempre que eu puder resolver a dúvida de vocês, eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha bacana aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, meu amigo. Vamos lá, vamos fazer parte desse grupo. Já somos 30 mil. E nossa meta é chegar a 100 mil logo logo. Eu quero meu play de prata. Dá um jeito aí, ó. Agiliza aí os amigos, compartilha o vídeo com a galera pra gente chegar logo no play de prata, ok? Basicamente é isso. Então nos vemos no próximo vídeo e até mais.